Começa agora Memória São Simão, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de São Simão e Itaguaçu. Olá a todos, estamos de volta e esse programa, que é um programa do projeto da Câmara de Vereadores de São Simão, cujo objetivo de resgatar, de manter viva a história de pessoas, de personalidades que tanto ajudou e ainda ajuda a construir essa São Simão que tanto amamos. Lembrando que estamos gravando esse programa de hoje no dia 21 de março de 2024, estamos numa tarde e vai ficar arquivado para que as gerações futuras possam conhecer esses heróis e heroínas de São Simão. E hoje estamos recebendo, aqui no nosso bate-papo, José Márcio de Vasconcelos Castro, o Marcinho. Seja bem-vindo, Marcinho. Muito obrigado, estou à sua disposição aí, vamos falar da história. Vamos bater um papo, satisfação muito grande e vamos ter uma história bem extensa que antes da gente começar ao bate-papo aqui, eu já estava conversando com o Marcinho sobre várias e várias histórias e vamos estar passando para vocês essas histórias aí. Marcinho nasceu em São Simão mesmo, Marcinho? São Simão, sim. São Simão. Ano? 1953. 1953. Então você acompanhou bem a história do São Simão Antigo? Sim, acompanhei. Acompanhou bastante. Cresceu ali no São Simão Antigo? Como? Cresceu ali no São Simão Antigo? Trabalho? Eu cresci lá. A minha juventude e adolescência foi lá. Lá no São Simão Antigo. Então, Marcinho, seus pais, nome de pai, nome de mãe? Meu pai, Valdemes Ferreira de Castro, né, um ex-vereador, presidente da Câmara e comerciante lá em São Simão, desde 1960, mais ou menos. Né? E a minha mãe, meu pai já falecido, né? E a minha mãe também já falecida, Terezinha de Vasconcelos Castro. Terezinha. São figuras que São Simão conheceu bastante, né? Inclusive, a dona Terezinha foi homenageada muitas vezes aqui nessa Casa Legislativa, né? Diante de todo o seu trabalho prestado diante da comunidade, e mãe do Marcinho, né? Que foi prefeito aí de São Simão. Lá na São Simão Antigo, Marcinho, como é que foi o seu início ali das atividades, trabalho, enfim, todo o início ali da vida do Marcinho na São Simão Antigo? A gente, como nascido e criado lá nós tínhamos, por exemplo, as oportunidades lá que era fornecida pelo rio, né, pelo rio Paranaíba, que era uma beleza extraordinária, né? O canal. O famoso canal de São Simão, né? Então, nós convivemos ali, né, criamos muitas amizades, muitas pessoas da própria família também, e conseguimos fazer digamos aí, ajudar meu pai a fazer um trabalho dele, né, que ele também fazia um trabalho político, ele foi vereador, né, como eu já citei, e então a gente ficava no comércio dele, mesmo quando a gente era garotinho, a gente ficava no comércio para ajudar ele a desenvolver as atividades comerciais dele, né, mas então era isso, eu não tinha muito o que fazer ali em São Simão Antigo. O que fazer assim de diferença era o futebol, né? O nosso futebolzinho de todo dia com os amigos, né? Junto com os amigos, né? Era uma coisa muito que prendia muito nós todos, né? Uhum. E eu até fui um jogadorzinho até razoável, sabe? O comércio do seu pai lá em São Simão Antigo, qual que era o segmento? Era o famoso armazém, né? Armazém. É o supermercado de hoje, né? Mas era uma disposição de produto diferente, né? Mas era um comércio também da mesma linha do supermercado. Certo. E ali, seu irmão teve... Irmão, dois, um irmão, que é o Zé Carlos, ex-vereador, isso. Né? Que também já faleceu, mas morou também em São Simão Velho e na Nova São Simão aqui, né? Faleceu aqui, agora não faz muito tempo. Então, da família, somos nós, e tem uma irmã que, quando nós fomos para Uberlândia para estudar, meu pai levou a gente para lá, essa minha irmã ficou lá em Uberlândia, e casou lá e mora lá até hoje. Mora lá, né? até hoje. Então, eu tinha uma lembrança que você tinha uma irmã também, fiquei com medo de arriscar aqui, mas... Exatamente.
O irmão, né, que é o Carlinho, e a irmã. O nome da irmã? Maria Aparecida. Maria Aparecida, irmã do Marcinho. E o seu pai, ele começou, ali no São Simão Antigo, a ficar próximo de política a partir de quando? Mais ou menos a partir antes de 1960, antes da virada da década, né, de 50 para 60, meu pai já tinha um entrosamento, porque ele já tinha um irmão dele, que inclusive dá o nome aqui para o prédio Aniceto Ferreira de Castro. Aniceto Ferreira de Castro, que dá o nome aqui para o prédio da Câmara, né, era o irmão do meu pai, né. Um outro tio meu, José Valdemar da Silva, que era tio porque casou com uma tia, uma irmã do meu pai, então ele também comerciante lá, né, e também envolveu na política, que ele era muito querido, um sargento aposentado do Exército, né, naquela época, ele era bastante respeitado. Então, esse pessoal aí tudo ajudou meu pai a colocar meu pai da política, aliás. Os primeiros passos. Pesquisando sobre seu pai, inclusive aqui na nossa galeria, mostra que o Paulo Ferreira de Castro foi presidente em 1964. E esse ano, 64, não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Foi um ano complicado, Marcinho. Foi o ano inclusive, que estourou no Brasil, né, a Revolução de 64, né? Então, foi aí que veio tropas, né, do Exército para proteger a ponte lá, para fiscalizar ou para defender a ponte de alguma agressão que alguém quisesse, né, os adversários do regime naquela época. Mas então, foi por esse caminho aí. E como é que era a vida de um político em 1964? Você fala o ambiente político? O ambiente. Ser político em 64 diante de um golpe militar. Era bem mais fácil do que hoje, né? Porque hoje o político é muito mais cobrado, o que é natural, né? Que as pessoas cobrem dos políticos, porque o político é um representante do povo, né? Seja ele com mandato, né, eletivo, ou seja ele com mandato partidário, ou seja ele prestando serviço em alguma atividade, né, que o governo, seja do município, do estado, da União, desempenha numa determinada cidade. Então essas pessoas precisam eles têm que ter esse entendimento, né, que ele é um servidor, né, da sociedade, e por isso ele tem que aceitar que seja cobrado, procurado, né, quando as pessoas têm alguma demanda que não dá conta às vezes de solucionar sozinho ou com a ajuda de parentes, de amigos. É muito comum, né, que as pessoas procuram os políticos. Procura os vereadores, procura o prefeito, o vice-prefeito, né? E assim por diante. 1964, concordar com o regime militar e não discordar, qual que era ali quem discordava, como é que era? Quem discordava, como é que era a situação de quem discordava? Porque aqui no interiorzão nosso não havia praticamente discórdia nenhuma, né? O problema maior era nos grandes centros, né? Como o Rio de Janeiro, São Paulo, né? Então, o que acontecia? Havia um grupo, né, no Brasil político muito forte naquela época, que estava fazendo tentativas de conduzir o país mais para a esquerda, né, política, a gente falando politicamente. E os militares não viam com bons olhos, né, essa associação, né, desses políticos, né, que eram todos de renome também, né, mais à esquerda, mas buscando às vezes fazer alianças com, por exemplo, naquela época, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, né? E ele também estava entrando muito e aí os militares mais radicais, né, mais de direita, eles não aceitavam, né, essa situação, não queria ver o Brasil na mão, né, de um governo comunista, por exemplo, né? Então foi isso que acabou criando essa situação, e os militares então deram o golpe, né? Você considera que nesse período essa polarização esquerda-direita era mais intensa que nos dias de hoje? Naquela época, eu acredito que talvez fosse até próximo dessa de hoje, mas naquela época existiam nomes com mais peso eleitoral, peso... Tanto de um lado como do outro. De um lado quanto do outro, mas o próprio pessoal da esquerda, né, naquela época, muita gente associava com os comunistas, tinha muita gente de muito respeito na sociedade, né?
muitos intelectuais, né? Então, por isso é que gerou essa situação e os militares resolveram, então, agir, intervir. Antes que o movimento crescesse demais. Exato. Tá certo. Seu pai foi presidente em 1964, ele teve um mandato de vereador apenas. Só. Naquele momento, era quantos anos? 4? Me parece que era 4 anos 4 também. anos. Agora, 4 anos. Que Eu alguns sim. momentos na história foi variando esses anos aí, né? Mas nesse período foi 4 anos. Foi 4 anos. Foi 4 anos. Marcinho, a mudança da antiga São Simão para a nova São Simão, as suas lembranças da mudança, como é que foi? No nosso caso aqui, eu já acompanhei, eu já estava, né, como diz, bem, com a minha juventude já bem iniciada, né, como diz o ditado, em termos de idade, em termos de trabalho já. Então, nós tivemos que fazer o nosso trabalho junto com muitas outras pessoas, né, que foram centenas, até milhares, até que tiveram que fazer essa mudança. Então, aqui nós recebemos o local adequado, né? Para quem tinha, por exemplo, um comércio lá, você pegava aqui, escolhia uma área aqui que tinha de interesse comercial também, né? Então, conosco também não foi diferente, aconteceu isso, nós fizemos, né? Construímos aqui, né? E trouxemos o nosso comércio de lá para cá. E o local do comércio aqui em São Simão, qual que foi o local? Só para a gente situar. O nosso é aqui nós estamos falando aqui do prédio da Câmara Municipal, né? Logo do lado aqui, onde hoje existe aquele restaurante que chama Hipopótamo, né? Muito chamava Hipopótamo, Sim. hoje é as Três Marias, lá, né? As Marias, aliás. Isso, restaurante das Marias. Então, aquilo ali foi eu que mandei construir na época. Tem aquele prédio da esquina, né? Na rua 76 ali, com a Goiás aqui, né? E eu construí naquela época o armazém ali na esquina. É aquele prédio que está lá até hoje, que hoje o Estado que tem lá umas repartições do Estado de Goiás. O prédio que ficou para aquele restaurante, né, também foi eu que construí, e na época nós criamos eu coloquei lá uma lanchonete, né, e copiei o nome, né, que estava muito famoso em Nova York, tinha uma boate que chamava Hipopótamos. E eu fiz uma lanchonete ali e coloquei o nome de Hipopótamos. E caiu no gosto da moçada, tá da até juventude da época, né? Então lá tinha um luminoso muito bonito que eu tinha mandado fazer, né? Copiando tudo lá dos gringos lá, né? Então era um local aqui, foi durante muitos e muitos anos, um local de lazer, né, para as pessoas que ficaram morando aqui em São Simão, né? Mesmo depois da construção da usina. Aí vieram todos para São Simão, família toda. Todos, porque lá ia inundar, né? E vieram todos para cá. Não teve ninguém que fosse para outra cidade, né? A sua irmã, naquele momento? Não, a minha irmã é porque ficou em Uberlândia, né? Ficou porque lá Uberlândia. ela já casou. Ela né? não chegou a morar em São Simão? Ela não chegou a morar. Tá. Então sempre Uberlândia. Né? Não, então tá certo, então. E vindo para São Simão, o caminhar da política da família ficou de que forma? Seguiu sempre MDB ou MDB ou Arena? Nós tínhamos aqui um relacionamento com o pessoal do MDB, que era adversário da Arena, né? Arena e MDB sempre caminharam como adversários, né? Disputando um com os outros. Mas depois, quando abriu esse ciclo para crescer mais o número de partidos, então, porque era quase que um bipartidarismo, né, no Brasil, durante muito tempo, depois dessa revolução que os militares fizeram. Então nós que ficamos aqui com o partido, que também era um partido, naquela era o o PDS, né, Partido Democrata Social, e o MDB era o Movimento Democrático Brasileiro, né, que tinha esse nome. E comandado aqui, em São Simão, por pessoas também da nossa amizade e até do nosso grupo de parentesco, né? Que quem comandou durante muito tempo aqui foi o saudoso Zé Leite, né? Zé Ferreira de Castro. Ele que tomou frente, né? E ficou. E ele mesmo foi o que me conduziu, né? Para ir para o MDB. O MDB. Até então você estava na Arena. Até então eu estava na Arena, no PDS já. PDS já, né? Já havia mudado. Já tinha mudado o nome. Tá certo. Nesse meio todo aqui, qual que foi o ano do
casamento do Marcinho. Porque a vida de um político, a gente está entrevistando muitos políticos aqui, uma hora tem que dar uma pausa para constituir família, né? É, lógico, sem dúvida. Não, eu tive... na época da mudança, eu já namorava com a minha esposa, né? Que é a Com a Cecília. Cecília. E, então, lá no São Simão, velho, eu comecei o namoro lá ainda, antes da gente mudar para cá, né? Mas estava perto de mudar já. E aí nós continuamos aqui com o namoro, né? E daí eu me casei e constituí família, né? Rapidinho, e tive 3 filhos, né? O Márcio, né? Doutor Márcio, o Márcio nasceu em 83. 83. Né? O Fabiano, que é o segundo. É o do meio. Nasceu em 87 e o Lucas nasceu em 88, né? 88. Então nossa família, de família, só eu, meu com a esposa, nós somos essa família, né? Certo. A minha esposa é da família dos Guedes, né? Que também tem muita tradição aqui em São Simão, né? A vida política, a gente vê aqui a participação muito ativa, né, da família do senhor. Em 1987, 1988, foi a presidência do José Carlos de Vasconcelos Castro, o Carlinho. Ele foi vereador por um mandato. Isso, com um mandato. Um mandato. E qual era o partido nesse momento? Naquela hora acho que era do PDS também. Acho que era o PDS. Se não me engano. 87, 88. Aqui já estava... Aqui nesse período aqui já era mais ou menos naquele período que o Valdemar já se tornou prefeito. Eu acho que aquela hora, tem que puxar aqui um pouquinho na memória aqui para a gente lembrar, mas me parece que o Zé Carlos, que é meu irmão, o Carlinhos, se não me engano, ele foi eleito em 82. Por um mandato de 6 anos. Foi mandato de 6 anos, se não me falha a memória. Então, foi no mandato... Salvador. Salvador era o prefeito. Exatamente. Depois logo em seguida veio o Sr. Valdemar, né? Certo. Aqui, nessa transição de Salvador para Valdemar, que começou a mudar um pouco, né, as coisas aqui. Sim. Aí você sai do PDS e vai para o MDB. Isso. É isso, né? Se eu não tiver enganado. A convite do Zé Leite. Foi. E como é que foi essa mudança? Sair do PDS, ir para o MDB e ser candidato a vice. Até o Sr. Valdemar também era da mesma bandeira. Também chegou a ser a gente foi companheiro do mesmo partido. Mas aí eu tive o convite do pessoal mais ligado com o Sr. Valdemar, né? E conduzido até pelo Zé Leite naquela época, né? O Zé Leite estava ajudando a conduzir essas coisas, ele era um bom articulador político, o Zé Leite. Então, eu me recordo bem que na chapa do Sr. Valdemar, que disputou e que ele venceu a eleição naquele ano, eu fui o vice-prefeito, eu fui compondo com o Sr. Valdemar, eu entrei como vice. O Sr. Valdemar, ele havia migrado ao MDB naquele período também, ou foi antes? Não, eu acho que foi antes. Foi antes. Não, aliás... Antes da eleição dele, não, foi depois, acho que foi depois. Foi depois. Aí, na eleição de 1988, naquele momento vocês disputaram contra o José Porfírio e Acácio. Porque o mandato do Sr. Valdemar, ele venceu em 88, né? Não, ele foi eleito, acho que em 82, né? Não, o Sr. Valdemar foi eleito em 88. 88? Que ele antecedeu você, inclusive, que ganhou a eleição de 92. E governou 93, 96. Tá certo, porque às vezes tem hora que foge tem hora que foge aqui. Então foi um mandato de 4 anos, né? Porque teve antes... Porque aí o Salvador ia indicar alguém. Aí indicou, no caso, o Zé Porfírio. E o MDB, o Valdemar. Estou fazendo confusão aqui, porque o mandato do Salvador, de prefeito, o último mandato dele, que ele teve 2, né? Foi de 82 a 88. Aquele foi de 6 anos. O de 6 anos. Aquele que foi de 6 anos, mandato do Salvador. Você até recentemente, nós batemos um papo lá com o seu Valdemar também, disse que foram várias as disputas internas com o Salvador para ser candidato em outras oportunidades, mas para ser candidato a prefeito mesmo ele teve que mudar de partido, né, seu Valdemar? Porque o meu mandato, primeiro, foi de 93, né, a 96. A 96. Então, realmente... Então, 88 até 92...
você foi vice-prefeito, vice-prefeito do seu Valdemar. E aí até o mandato do seu Valdemar tem dois momentos distintos, né? Um momento mais complicado no início e ali no fim, aonde já se anunciava a possibilidade dos recursos melhorarem para a prefeitura, né? Então, a luta do Marcinho no sentido desses recursos começou ali dentro do mandato do seu Valdemar ainda ou não? Não, para ser preciso, né, para ser bem e honesto com a história, né? Essa é uma questão que eu levantei e foi baseado no seguinte: uns tempos atrás, um pouco, né, eu trabalhei também no Estado e na Secretaria da Fazenda, né? Então, eu tive muito contato com o pessoal da Secretaria da Fazenda, lógico, e muito contato e muita curiosidade de estudar a legislação. E eu tinha visto, numa determinada oportunidade, uma história de um município de São Paulo que estava numa briga, né? E eu me interessei por aquilo, então fui estudar aquilo, né? Estudei a história bastante. Era parecida. Estudei bastante aquele assunto, né? Consultei advogados renomados, né? Pra você ter uma ideia, quando eu disse, já depois que eu assumi, né, a prefeitura, foi logo no início, eu já comecei, deslanchei aquele processo. Eu tive a oportunidade de conseguir uma audiência naquela época, um dos maiores tributaristas do Brasil, né? Que é o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, é uma sumidade no direito tributário, né? No direito de um modo geral, mas especialmente o tributário. Então, eu consegui uma audiência com ele lá no escritório dele, lá em São Paulo. Fui lá, ele me recebeu, eu coloquei a par da situação que o município estava. E essas coisas todas eu fui acumulando, porque em viagens mesmo, minhas lá para o Paraná... Isso já era no seu mandato ou seu Valdemar ainda? Não, já no meu mandato, no mandato dele também, quando eu saía para alguma viagem, eu sempre bisbilhotava esse assunto, né? Porque eu tinha realmente a convicção de que nós tínhamos o direito... Podia seguir em frente, que o direito era certeza. O direito assistia São Simão, porque eu conversava com gente, né, com muita gente, pessoal do Estado mesmo, gente né, que sabia dessas histórias, dessa legislação. Então, quem me deu essa garantia com muita mais segurança foi esse, que é o Dr. Ives Gandra, né, lá de São Paulo, né, que realmente foi um farol que me guiou assim, com muita segurança, sabia? E eu parti para cima. E fui. O pessoal não acreditava, a maior parte das pessoas não acreditava. Que daria certo. Eu fui chamado de doido muitas e muitas vezes. Não, o Marcinho está doido, perdeu o juízo, não tem, né, não vai ver isso nunca. E hoje está aí, né? Se for fazer conta hoje, para você ter uma ideia, se nós for fazer, só para fazer aqui uma referência para as pessoas que estiverem nos ouvindo, né? Mas daquela época para cá, se somar todos esses valores que São Simão não recebeu menos de uns 2 bilhões de reais. Não é milhões, é bilhões de reais nesse tempo todo, né? Lá do início, aonde conquistou, até os dias de hoje. Desde o primeiro repasse na época, né, até hoje. Então, isso aí já se vão quase 30 anos, né? Só para a gente ter uma noção, naquele momento lá, antes do primeiro repasse, entrava-se quanto? Hoje, está muito longe esses números hoje, né? Mas naquele momento ali era quanto? É como se vamos fazer assim só para a gente fazer uma referência, trazer uma referência para as pessoas entenderem. Suponhamos que nós tínhamos 100 mil reais de receita por mês. Se hoje tem uma receita de, por exemplo, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, naquela época era 100 mil, 200 mil, por aí. E quando entrou? Aumentou umas 100 vezes, né? O salto. Salto de saltar dos olhos. O município ficou considerado até hoje por todo mundo como um município rico, né? Marcinho, e aí veio 1992, quando você disputou a sua primeira eleição para prefeito. Isso. Você tinha ali como seu vice o Cláudio Catiguá. Formou ali a coligação PMDB
e PSB, se eu não estiver enganado, né? PSB, exatamente. PSB, isso. Uma eleição extremamente disputada aquela, né? Muito A disputada. famosa eleição dos 6 votos. Muito, 6 votos de diferença só. 6 votos de diferença. Era você disputando contra a Leonor e teve o Enauro também, a Tinha terceira o via. Enauro, né, que era engenheiro da CEMIG, né, e é de São Simão também, né, amigo meu, nós fomos amigos desde a infância, né, ele e o irmão dele, e a família toda, né, mas a gente, naquela hora, a gente tinha muita amizade, né, mas o Salvador era uma liderança muito forte, né. Ele não podia disputar a reeleição, ele lançou a esposa dele na Leonor. época, né, a Leonor Capanema, e foi quando, então, nós disputamos a eleição e eu venci com esses 6 votos, né. O Cláudio foi o meu vice, né, fez um trabalho muito, muito bom, o Cláudio me ajudou muito, foi uma peça muito importante naquela eleição, né. Certo. E aí começa o mandato, 1993. Esse primeiro repasse dos valores que São Simão tem direito, isso já aconteceu em 93 ou antes? Não, aí eu fui, já Na condição de prefeito. facilitou bastante as coisas para mim, porque aí eu já era o representante oficial do município de São Simão. Eu estava diplomado como prefeito, empossado, daí eu fui começar todo o trabalho, né, para que aquele valor adicionado, porque aquilo, para as pessoas entenderem, uma rápida pincelada aqui, para você entender aquilo lá, quando você coloca aqueles valores na riqueza do município, né, do que o município produz e avalia, aquilo é até valorizado em dinheiro, né? Então, aquilo, o que acontece? O valor que você produz num ano, ele só vai significar alguma coisa no ano seguinte, que é quando ele vai ser processado pelo sistema da Secretaria da Fazenda, né? Então, nós quase que a gente perde aí também. Então, foi eu que parti para cima, né, corri atrás de novo e fui para a Justiça e consegui, né, fazer com que aquele valor que considerado já que era direito de São Simão, que era geração de energia, tinha que ser computado o valor de 91, né, no caso. 91. Né, esse valor teria que ser computado para o índice de 92. Né. Então, isso aí foi realmente o que eu consegui, né, levei muito tempo, foi mais de um ano para conseguir superar a burocracia, essas coisas tudo, mas conseguimos vencer. E aí, a partir de então, começa a nova São Simão, né, Marcinho? Começa a nova São Simão, e aí é importante eu contar isso para você e para os seus ouvintes todos, né, para as pessoas aqui de São Simão que estão nos ouvindo aqui. Então, era uma situação que, só para você ter uma ideia, nós conseguimos fazer valer, né, esse valor adicionado. Muita gente nem sabia o que era isso, né? O pessoal fala que é geração de energia. A geração de energia, ela tem a ver com a geração do dinheiro, né? Porque ela vira um produto, né, que é distribuído, que é pago pela população para usar. Então, o município de São Simão, né, passou a ter esse direito e eu consegui fazer ele valer ainda para 93, né? 93, aliás, o início. Para o início do mandato. Então, ele já valeu, né? Isso foi muito importante, porque, você tem uma ideia, naquela ocasião, o Popular, que é o jornal mais importante de Goiás, Grande o circulação. Popular trouxe uma manchete, né? São Simão, terceiro no ICMS em Goiás. Nós tínhamos quase 200 municípios, né? 160 municípios naquela hora. Naquele momento. Então, São Simão, terceiro, eu tenho esse jornal, na primeira página do jornal, em letras, o povo gosta de falar, garrafais. Né? Então, aquela letrona grande, São Simão, terceiro no ICMS em Goiás. Só veja para você o tamanho da importância que aquilo foi para São Simão. São Simão era o terceiro porque era assim: Goiânia, Anápolis, Rio Verde e São Simão viria depois. Mas nós fomos o terceiro, nós ficamos no terceiro lugar. Então nós afastamos Rio Verde e passamos Rio Verde para o quarto lugar. Veja o tamanho da importância, veja o tamanho que Rio Verde significa para o estado hoje.
Até naquela época também, né? Então, mas naquela época já fazia também, Já fazia. isso é importantíssimo, né? Isso aqui tudo foi município de Rio Verde no passado, né? São Simão e tudo quanto há. Então, você veja o tanto que aquilo foi importante, né? Nós colocamos Rio Verde, nós passamos, né, por lugar de Rio Verde, e Rio Verde foi, foi virar o quarto município em recebimento de participação de ICMS. ICMS. Então, veja a importância daquilo. Muito bem. E aí, está nas minhas mãos aqui, Felipe, se puder dar uma focada aqui na cartilha que o Marcinho trouxe, e aqui mostra uma cartilha comemorativa de 21 anos de São Simão, né, que tem até a marca da gestão, da prefeitura naquele momento. Aqui foi no final, Marcinho, do seu mandato, 96? Não, foi, aí acho que parece que é no primeiro, não é não? Isso, mas aí no final do primeiro mandato, 96, foi em 1996, no último ano. Essa revista aí, eu acho que é de... É que pelo tanto de conteúdo que está aqui, estava concluindo, né, e fechando, né, o mandato ali. E aqui mostra as ações. Sim, São não, Simão... tá certo, essa é alusiva porque já tem as obras aí, né? Já tem as obras, tá já. certo. Isso. Então, 96. Eu deduzo que seja 96 pela quantidade, porque né? deu tempo para fazer, muita coisa, né? Exato. E aí, São Simão, como estava São Simão quando você começou a trabalhar? Como é que estava a situação de estrutura, ensino, saúde, como é que estava? A infraestrutura praticamente zero, porque São Simão foi construída aqui, né, com o objetivo de sediar o pessoal que veio para construir a usina. Né? Como eles já estavam, todo mundo já tinha ido embora, né, São Simão virou quase que uma cidade assombrada. Né? Era quase um acampamento só, né? Aqui, né, tem o setor popular, por exemplo, aqui, o Popular 1, 2 e 3, que foram, só para sinalizar aqui, estava bem aqui no centro, né? Era cidade de operários, né, que vieram para construir a usina. E esse pessoal tudo foi saindo daqui, coincidentemente, foi quando estava preparando o começo da usina de Itaipu. Então daqui muita gente foi... Concluiu foi saindo daqui de São Simão, parando, que a empresa foi demitindo, né? Então foi concluindo a obra e aconteceu dessa forma, né? Então, né, nós fomos aí depois começar a trabalhar para fazer, porque não tinha a infraestrutura que tinha, aquilo que a CEMIG tinha feito, um pouquinho mas ela fez pensando que isso aqui é uma cidade, né, que não tem futuro mesmo, né? Então foi feito muitas obras aqui, assim, muito simples, né? E graças a Deus eu com essa vitória, né, importante, né, na questão do dinheiro aí, da receita do município, eu consegui fazer praticamente tudo. Eu refiz tudo que São Simão precisava, eu refiz. Estruturação dos bairros, criação de novos bairros também, né? Criação de novos bairros, pavimentação, mas tudo com a infraestrutura, né? Fizemos todas as infraestruturas, por exemplo, rede de água, rede de esgoto, tudo. Foi tudo feito de novo, né? Aí, educação, o bem-estar também, que era algo que, como a cidade era muito carente de recursos, o bem-estar quase funcionava-se a dinheiro do próprio bolso, né? Das pessoas que ajudavam uns aos outros na cidade. Né? A prefeitura, até então, ela não tinha condição de ajudar ninguém, né? Até a chegada desses recursos, né? E de lá para cá nós conseguimos criar uma situação totalmente diferente, invertemos tudo, né? Quer dizer, agora a prefeitura pode fazer as coisas para a comunidade, pode fazer para a cidade. Então nós fizemos realmente um trabalho que quase que começou do zero, sabe? Praticamente do zero. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Esse setor popular que nós estamos aqui na rua, na 7, na 9, na 11, na 13, 15, vai até lá na 25, né? Esse setor mesmo, ele, quando a CEMIG entregou, a parte de infraestrutura que tinha ali, né? Foi toda, o pessoal aproveitou tudo, foi tirando, rede de água, foi tirando, vendendo. Desmantelou não tudo. Tinha um habitante, não tinha ninguém morando ali. Então, resumo dessa história, foi um dos bairros, porque primeiro eu ataquei, depois de arrumar dinheiro, foi investir ali, né? Ele não refiz tudo, água, esgoto, asfalto, meio-fio, iluminação pública, energia elétrica, porque já tinha tirado, a CEMIG tirou, porque era dela, né, na época. Mas levou tudo embora mesmo. A CEMIG levou tudo embora.
Não é que ela levou, né? Ela deixou, o que ela não Era levou, dela, levou embora. o que não compensava para eles, né, levar, eles deram para os outros, ficou aí, ou deixaram, foram embora e deixaram, como não tinha uma vigilância, né? Aí muita gente foi danificando aquilo, foi pegando, aí lá numa casa tal, né? Pegava. A saúde, Marcinho, como é que era a saúde naquele momento? Antes e como que você começou a agir ali dentro da saúde a partir da chegada dos recursos? Tinha o hospital que a CEMIG fez para o município, né? Lá na cidade antiga tinha um hospital. Então a CEMIG aqui ela fez esse novo hospital que é o que está ali, né? Aqui o antigo, né? O primeiro daqui, né? E além dele, né, que ficou operando normalmente, atendia bem a demanda, que a população era bem pequena, bem menos da metade do que é hoje, né? Então, a Empresite, que é a empresa italiana que tocou a obra, eles tinham aquele hospital, né, que a gente falava que era o hospital da obra mesmo, né? Então, aquele hospital foi passado, depois, com certo tempo, foi passado para a prefeitura. E nós já assumimos e já fomos, inclusive depois que arrumei o dinheiro, logo eu já fui fazer uma reconstrução dele, porque lá foi uma reconstrução, né? Quando você pegou o prédio, estava abandonado. Estava abandonado, lá funcionou inclusive um lar do idoso, assim, num pedaço, numa área, mas aí nós fizemos o outro lar do idoso e aproveitamos e fizemos uma reforma geral no hospital. Trouxe engenheiros, né, técnicos e todo mundo, como disse, que era da área, ajudou a gente a fazer lá um projeto, e fizemos um projeto, está lá até hoje, está funcionando bem, né? Isso é importante. Marcinho, a geração de emprego também era, não precisa nem de se falar muito que era problema em São Simão, né? Porque quando não tinha movimento, não tinha nada nesse sentido, então o emprego também não existia, né? Não. E trazer indústrias para o município era uma luta também naquele momento que precisava ser enfrentada para que a geração de emprego acontecesse. Isso, sem dúvida. Aí nós tivemos eu, por exemplo, tive a sorte de ser muito curioso e ler muito. Eu leio muito esses jornais de São Paulo, toda a vida eu gostei sempre que eu tive oportunidade em Goiânia, Uberlândia, eu estou sempre com a mão cheia de jornal, que eu gosto gosto demais de... Então eu comecei a me inteirar, né, desses projetos da hidrovia, né, e da ferrovia, né, que estariam projetadas para essa região, nós passando aqui, fazendo São Simão uma base, né, importante. E então eu comecei a trabalhar nessa matéria, sabe? Eu fui trabalhar nisso aí. Aí a partir daí a criação do distrito agroindustrial. Aí fui correr atrás, né? Porque vamos ter o porto fluvial, né, da hidrovia Tietê-Paraná, em São Simão, e eu fui oferecer aquilo para muitos empresários, e até que foi encaixando aí, né? Estive até no Japão naquela época, né? Eu ia até perguntar, estava até no meu script aqui. Naquele momento, onde São Simão estava sentindo os ares do desenvolvimento, aí correu-se na cidade que o prefeito de São Simão, Marcinho, estava no Japão. Então explica para a gente o que o Marcinho foi fazer no Japão. Exatamente, era uma comitiva de prefeitos do Brasil e de empresários brasileiros, né? Nós éramos uma turminha de uns 20, né? O prefeito aqui de Quirinópolis estava junto, né? O Sodino Vieira de Carvalho, era muito amigo meu na época, era quase que um padrinho meu, né? Eu tinha uma amizade boa com ele, ele era um sujeito muito bem situado nessa questão da política, sabe? Ele sabia tudo, conhecia tudo, né? Então, nós fomos formamos um grupo, né? E fomos então lá no Japão, nós fomos conhecer cooperativas, né? Nós fomos fazer visita lá em portos deles lá para e travar conhecimento, né, com essas pessoas, porque daí para frente em diversas oportunidades vieram gente, né, gente lá do Japão, empresários, né? Nós tivemos a oportunidade de receber. Eu tive a oportunidade de receber um dia aqui e levei até para oferecer um almoço para ele aqui no Hipopótamo, né? Que era do Manuel, né? Então o Manuel, muito amigo meu compadre, né?
Então, eu trouxe um empresário ele é diretor-presidente da Ishikawajima, que vem a ser uma das maiores empresas do Japão. Ele veio aqui, eles atuam nessa área também. Gera a colheita dos frutos da visita lá. Essa empresa é uma multinacional imensa. Eles trabalham desde fabricar navios, né, de longo curso, navios de grande porte, né, e tudo isso. Chama Ishikawajima. Quem for curioso e for pesquisar aí vai encontrar que é uma grande empresa japonesa que atua hoje, né, praticamente no mundo inteiro, né, nos Estados Unidos, na Europa. Então foi isso aí, sabe? Nós aprendemos então foi aprendendo na medida que as coisas foram acontecendo, né? E eu fui correndo atrás, né? Até que nós conseguimos, né? Tivemos correndo um risco muito grande de o porto, né? As plataformas de São Simão passar por lá de Minas, porque Minas politicamente é mais forte, né, do que Goiás. E aqui eu estava quase que sozinho brigando por isso. Muita gente chamava para lá que eu era doido, né? Que nunca, o dia que viesse um barco aqui, eles iam comer um pedaço do barco, né? E assim, até essas gracinhas que fazia aqui, né? Então, eu consegui, né, superar toda essa dificuldade, superar essa potência de Minas Gerais. Porque se eles instalassem de lá, o efeito seria o mesmo. Para eles, né? Para eles não fazia diferença nenhuma, mas eu já tinha andado atrás, já tinha criado o Distrito Industrial de São Simão, fui no governador na época, né? E convenci o governador de não desapropriar as áreas dos fazendeiros, que nós íamos fazer um acordo com os fazendeiros, que eles venderiam direto para as empresas, né? 93 o governador era o Iris Rezende. Nessa época era o Iris, né? Iris Rezende, isso. Que era. Aí depois, nos 2 anos finais do seu mandato, foi o Maguito. Quando eu já estava atuando nessas coisas, eu peguei um período também do Santilo, o ex-governador Henrique Santilo, que tinha o João de Paiva Ribeiro como secretário de Indústria e Comércio, que me deu muita força naquela época, deu muita força para nós, né? Para Goiás, para São Simão. E aí, então nós conseguimos, né, que essas empresas, esse projeto parou, ficou muito tempo parado. O projeto da hidrovia sofreu um atraso imenso, o projeto da ferrovia, né, que hoje está operando. Agora recente que a ferrovia começou que começou a... Né, agora que a gente está escutando, né? Problemas problemas de natureza, assim, que a gente nem sabe o que é. Problemas lá em Brasília, problemas de empresários, problemas... Enfim, eu sei que houve muito atraso nessa obra, mas o importante é que a obra saiu, ficou do jeito que a gente queria, né? Eu que trabalhei muito nessa questão, né, para não deixar que escapar. Aqui em Xavierlândia, a Prefeitura de Santa Vitória já tinha comprado uma área de 10 alqueires, né, para receber o pessoal, industrial, as empresas lá do lado de Mineiro, né? E eu então consegui superar essa situação. Essa queda aí, de né? braço. Essa queda de braço e trazer para São Simão. Graças a Deus. Hoje, digamos que o que falta para completar hoje seria estruturar o aeroviário, vamos dizer assim, né? Porque o restante, né, o ferroviário, hidroviário, rodoviário e o aeroviário, a estruturação, hoje falta isso na sua visão. Falta porque aí isso tudo é uma questão de demanda, né? Aí está outra oportunidade que eu tive, né? E não deixei passar, né? A CEMIG ia pôr o aeroporto, ia soltar um edital para vender essa área com o aeroporto e tudo, né? Porque não tinha mais interesse para ela, né, de manter. E eu tinha, naquela ocasião, um relacionamento muito bom com o Dr. Carlos Eloy, né? Carlos Eloy de Carvalho Guimarães, era o presidente da CEMIG. E ele foi deputado lá em Minas, né? Deputado federal. E ele era então o presidente. E eu tinha estabelecido um contato, pelas mãos dele, ele veio aqui em São Simão, fizemos uma festa grande na época, aqui perto do Banco do Brasil, ali onde que era proibido passar ali, né? Eu ia até te perguntar, já que você entrou no assunto, Márcio, então vamos perguntar. Aproveita que você vai manter um assunto aí, mas nos conta como é que foi a derrubada do Muro de Berlim de São Simão, que era a cerca. Como é que foi? Como é que derrubou essa cerca? Então, esse presidente da CEMIG, eu tive diversas oportunidades de conversar com ele, né? Lá em Belo Horizonte, fui lá diversas vezes.
E eu fiz digamos assim, eu criei uma situação muito boa com ele, né? E então foi quando eu pedi para ele então que ele passasse para a prefeitura essas coisas que esse amigo não ia mexer mais, não precisava. Então ele aí passou para nós, passou para o município, né? E na época nós fizemos até uma festa grande, né? Quando ele entregou para nós a parte da CEMIG, ali, essa parte alta aqui, né? Ali nós fizemos uma festa grande aqui bem aqui do lado do Banco do Brasil aqui, né? Ali onde está o bar do Miguel ali, que já era o famoso bar do Miguel, né? Uhum. Então, ali ele veio aqui, né, em São Simão, para fazer a entrega para a prefeitura de São Simão. Fez discurso ali. Derrubou a cerca. Hein? Aí derrubou a cerca. Aí derrubou a cerca, liberou para nós abrir, né? Aí ficou aberto, virou um bairro de São Simão, né, naquela hora já. Então, mas aí o aeroporto estava na CEMIG, lá na diretoria da CEMIG, para ir para um leilão, né? Quem oferecesse o melhor preço ia ficar com o aeroporto, né? Então, E aí correu. eu então pedi a audiência para ele, propus para ele, doutor, senhor não vende o aeroporto não, vamos fazer um negócio, fazer uma coisa aí. O senhor quer cortar despesa, porque não tem, está tendo despesa e não usa, né, mais, porque não tinha precisão dele. Era um voo uma vez por mês, que disse aí. Falei, então, vamos fazer o seguinte, o senhor deixa eu fazer uma proposta para a CEMIG? Olha, prefeito, pode fazer, né? Aí, falei, o senhor passa esse aeroporto, faz uma doação para a prefeitura, para o município mesmo, vai ser do município. O senhor faz uma doação, eu faço o compromisso com o senhor, eu faço um recapeamento aqui, para ficar perfeito, eu tomo providência de fazer as cercas todas, onde for necessário, para não ter perigo de gado, né, de algum produtor ali perto e tal. E ele, então, falou, deixa aí, eu vou tratar, eu gostei dessa proposta sua. Falei, porque aí o município vai ficar responsável, né? E não ocorreu o risco da gente ter, se não tivesse feito essa negociação, ter aí um aeroporto privado, né? Que seria ruim para o município. Seria, aí, do jeito que ele ia fazer, ia virar um privado, né? Porque ele ia vender para iniciativa quem quisesse, né? E aí, então, resumo dessa história aí é que ele passou alguns dias, ele ligou para mim, né? Falou, prefeito, o senhor pode arrumar aí, vir cá em Belo Horizonte, que nós vamos fazer transferência. O Conselho da CEMIG já autorizou e nós vamos entregar o aeroporto para vocês aí. Pode considerar que ele já é da Prefeitura de São Simão. E está lá até hoje. Está lá até hoje. Marcinho, e claro, uma das grandes conquistas que é destaque é a construção da praia artificial do Lago Azul. Muitos entendem, né, que é graças à praia que São Simão projetou-se tanto. Outros já não pensam tanto assim, né? Que São Simão, pela sua forma que foi progredindo, se projetou-se. Outros acreditam tudo isso à praia do Lago Azul. Não sei como é que o senhor pensa, né? Se é uma coisa ligada à outra ou se são distintas. Mas você acha que a praia de São Simão é a responsável pela projeção do nome da cidade? Olha, eu acredito que sim, né? Porque nós tínhamos aquele potencial, né, que eu sempre enxerguei lá como um potencial turístico importante, né? E eu trabalhei muito para desenvolver aquele projeto, né? Trouxe engenheiros, arquitetos, né? Busquei o que tinha de melhor para orientar a prefeitura na época, né? E então foi o que aconteceu, né? Que fizemos um projeto, ele foi muito bem utilizado durante muito tempo, né? E depois, eu acho que por essa parte da política, que eu nunca fui adepto dessa parte da política, que é aquele, não, o prefeito João começou a fazer aquele hospital, aí eu assumo depois e vou deixar o hospital lá não é essa a minha filosofia. Então, para mim, o ex-prefeito começou a fazer, não deu para terminar no mandato dele, eu vou lá e vou terminar. Se eu fui eleito, eu vou lá e vou terminar. Então, essa é a minha filosofia de olhar as coisas de governo, porque não é a coisa da gente, aquilo não é meu, né? O que é meu, eu posso fazer o que eu quiser e se der errado, deu prejuízo,
né? É meu bolso que vai se virar. Agora ali é público, né? Aquilo é público. Então nós temos que, a praia, por exemplo, é um projeto muito, muito bom que alavancou São Simão numa situação, vocês mesmos lembram, né? Nós fizemos muitos eventos aqui de altíssimo nível, né? Com presença de 30, 40 mil, 50 mil pessoas daqui e de fora. Os primeiros carnavais dava até 60 mil pessoas. Pois é. Então, eu acho que essa cabecinha miúda de alguns gestores, né? Que pensa desse jeito, não, foi o fulano que fez, nós não vamos... Não é meu, a praia não é minha, ela não é do Marcinho, ex-prefeito. A praia é do município de São Simão, né? É dinheiro do povo, aquilo lá tudo é do povo de São Simão, para usar da forma que tem que ser usado, né? Isso tem normas, né? Então, as pessoas precisam de abrir a cabeça, né? Principalmente os gestores, né? Abre um pouco a mente, né? E dá valor naquilo lá que não é meu, não, que lá não é do Marcinho, não, lá é da Prefeitura de São Simão, é uma riqueza, é um patrimônio do povo. E ali, o evento principal, Carnaval. Como é que foi idealizado a realização do primeiro Carnaval e qual foi o primeiro ano do Carnaval de São Simão? Foi em 95, 96, pode ser. Já estava no finalzinho ali do seu mandato. Certamente 96, né? Eu acho que foi em 95. 95. É. Como é que foi a ideia? Veio eu lembro que nós buscamos como é que chama, a do Tchan lá, a cantora lá, uma loira, nós tivemos que buscar ela, a turma veio primeiro e ela ficou para trás, aí nós tivemos que buscar ela, não sei aonde, né? Eu lembro, a Sheila. A Sheila Melo, Sheila Carvalho. Sheila Carvalho. Mas eu acho que isso já foi no seu segundo mandato, Marcinho. Foi no seu segundo mandato. O Tchan, você está falando do Tchan? Não, foi no primeiro, eu criei o Carnaval, foi no primeiro mandato. Assim, mas o Tchan, ele foi no seu segundo mandato. Uai, no primeiro, eu agora, realmente você está fazendo uma colocação que pode tá certinha. Mas eu sei que o que é importante esclarecer para a população, para quem estiver nos ouvindo, né, para os nossos amigos, é essa situação, né? Que as pessoas, não interessa quem está na administração hoje, ontem, anteontem, não interessa. Interessa você estar ali para cuidar, né, do que é patrimônio do município, para defender os interesses do município, todos eles, em qualquer lugar, em qualquer instância, seja no tribunal em Goiânia, seja no STF em Brasília, seja no STJ, enfim, quem está aqui, né, recebendo, inclusive, pagamento da prefeitura, né, tem que trabalhar, defender os interesses do município. Né? Mas a ideia ali do Carnaval surgiu de que forma? A ideia de fazer o Carnaval de São Simão. Essas coisas natural que vinha mesmo na cabeça da gente, né? Como eu falei para você, eu sou muito curioso, né? Ficar lendo revista, essas coisas tudo, e me informando, né? Então eu sempre gostei de me informar. Então foi um estalo fazer aquilo, né? Criar o Carnaval. E foi estrondoso, né, Marcinho? Foi estrondoso, fez sucesso, né? Uns 10 anos aí foi fazendo sucesso. Depois mudaram um pouco a forma de fazer as coisas, né? De fazer e começa com uma exigência aqui, uma exigência ali, que desnecessária, né? Então as pessoas, você afugenta, né, as pessoas. Né? Mas quantos shows, você mesmo viu, quantos shows independente de Carnaval, quantos outros shows foi feito lá que foi muito importante para a comunidade. Com certeza, né? Vários. A população de São Simão aqui pode dizer, não, os grande parte dos nomes da música do Brasil passaram aqui em São Simão, grande parte. Poucos não passaram, é mais fácil falar assim, poucos não passaram aqui. Né? Com certeza. Bom, falamos bastante do mandato 93-96, ainda tem muito para se falar ainda, mas vamos em frente aqui, Marcinho. Terminou o mandato. Naquele momento não se permitia a reeleição. Naquele momento ali, não se permitindo a reeleição, qual que era a sua aprovação em pesquisa? Naquela hora era muito alta, né? Muito alta. Mas aquele segundo mandato, em função de problemas de corte desse dinheiro, né, ele me desgastou muito, porque eu tive que ficar aquele mandato foi praticamente correndo atrás de liminar, porque vinha uma decisão judicial para cortar.
Aí vai eu correr atrás. Tinha hora que eu tinha que correr atrás de advogado renomado para poder. É uma questão lá no STF, lá no STJ, lá não sei aonde. E vai o Marcinho correr atrás, né? Mas aí nesse caso 96 aqui, que eu te perguntei sobre pesquisa, né, ali sobre aprovação, é porque naquele momento você tinha a missão de transferir os votos para o seu candidato, naquele momento, que era o Antônio Eustáquio da Silveira, em 1996. E me fala um pouquinho dessa eleição de 96. Essa aí, realmente, o Eustáquio veio para cá, né, e para trabalhar aqui na Secretaria da Fazenda. Ele era funcionário, ele estava lá na divisa da Bahia, e eu intercedi para ele lá em Goiânia, né, para ele vir para cá. Mas não foi, eu não tinha sido prefeito nem nada, né? Não é que eu fosse prefeito, é que eu trouxe ele para cá, foi como funcionário do Estado, foi antes dele fazer esse trabalho. Então, ele, quando eu fui, durante o período do mandato, tudo, ele sempre esteve do meu lado, sempre esteve ajudando, né? Contribuindo, colaborando com a administração, ele não era político, mas de repente ele quis ser. E eu tive dificuldade grande de fazer a população engolir ele, né? Porque ele era mal visto assim por muita gente, porque ele era um comprador de diamante, né? Ele gostava de comprar esse diamantinho dos garimpeiros, né? E aí ficou com a fama de explorador de pessoas mais humildes, né? Então, mas ele era um cara trabalhador, ele trabalhava aqui na coletoria, né, na agência do Estado, né? Então, resumo, eu resolvi, então, apoiá-lo, né? E ir para a rua, pedir voto. E deu certo, né? Ele ganhou a eleição, mas viveu um pouquinho prazo para... Né, não deu nem tempo dele, como diz, demonstrar aí um projeto de governo, nem nada, né? Porque ele teve aquele problema de saúde que gerou muita controvérsia, né, uma situação muito desagradável para a cidade, né? Porque muita suspeita sobre aquela morte dele, né? Uhum. Então aí ficou essa situação. Mas da minha parte, por exemplo, eu tentei fazer o melhor, né, para São Simão em qualquer circunstância, né? Eu tentei. E ressaltando que naquele momento não tinha reeleição ainda, né, Marcinho? Não tinha. Então ali você seria o candidato natural, né? Natural, caso tivesse a reeleição. Aí teve a missão de indicar alguém, né? Certamente tinha outros nomes a serem indicados, né? Mas, no seu caso, na posição do líder político, tem que escolher um, não pode escolher todos, né? Como ele tinha tido uma participação importante na minha eleição, né? Ele teve uma participação importante, ajudando, sabe, da forma que podia, que dava conta, né? Mas, então foi isso que aconteceu, sabe? Aí ele acabou que não teve tempo, e ele não era um sujeito de simpatia, né? Quem conheceu ele lembra bem, eu tinha amizade com ele, mas muita gente não gostava dele, porque ele realmente ele tinha, como diz, os trejeitos dele como qualquer pessoa, né? Todo mundo tem defeito. Mas então foi muito importante naquela hora aquela vitória dele também, né? Porque mostrou o prestígio que eu estava, né, desfrutando naquele momento. Ali ganhou de virada. Não sei nem se foi de virada, né? Eu sei que as pesquisas, ele não tinha favoritismo nenhum, né? Porque ele não era daqui de São Simão, eu tinha trazido ele para cá no mesmo mandato, né? Antes um pouquinho. Então, ele não era um sujeito, que, assim, a gente que tinha amizade com ele, a gente convivia bem com ele, mas ele não era um sujeito assim, exatamente para você chamar ele para ir tomar um café lá na sua casa, que ele não era muito, né, assim, sabe? Então, ele não era um sujeito palatável em qualquer circunstância, ele era palatável só enquanto interessava para ele, né? Certo. Aí, Marcinho, aí veio a eleição de 2000. Aí você volta como candidato a prefeito. E naquele momento o seu vice era Gilberto Guimarães. Isso. E você venceu aquela eleição até com certa facilidade, né? Isso resultado do que você apresentou lá em 93
96, né? É. E aí, para o mandato de 2001 a 2004, que foi o seu segundo mandato, que aí foi o momento que trouxe o Tchan. Eu lembro que eu estava lá no dia. e, e aí, essa vinda do Tchan, dos carnavais, só não me recordo o ano, não sei se foi 2002, 2003, deu uma impulsionada novamente no carnaval e no nome de São Simão. 2001, 2004, conforme você começou a dizer, foi um mandato assim mais cheio de desafios, mas teve muitas realizações também, né? O que aconteceu naquela época? Eu passei o mandato de 2000 em 2004 brigando pela manutenção dos nossos recursos, sabe? Porque São Simão começou, foi um período que São Simão levou mais pancada com relação a essa briga. Aí começou a brigar, né, Rio Verde, começou a brigar Goiânia contra São Simão, contra essa questão do aproveitamento do valor adicional da usina. Então, isso tudo daí ficou gerando corte. Eu passei aquele mandato todinho brigando, ficava 3 meses cortado, perdia, tirava tudo, o valor da energia, tirava. A receita que era... Caía. Posso pôr, a receita era 2 milhões, por exemplo, ficava 200 mil. Aí você não tem jeito de você fazer nada, né? O máximo que você podia fazer era pagar a folha de pagamento e pronto, acabou o dinheiro, né? Então era desse jeito. Aquele mandato eu sofri muito por causa dessa circunstância, sabe? Dessa situação que foi criada, né, pela briga que aí entrou Goiânia e os municípios grandes, como Rio Verde, Goiânia. Eu estou citando esses dois, mas tem outros mais, lá no entorno de Brasília. Então, esse pessoal me deu muito trabalho, até que eu consegui superar todos os recursos, todas as ações que eles entraram, eu já estava terminando o mandato. Quando normalizou a receita de novo. Quando você chegou em 2001, você encontrou um cenário muito para ser feito ainda no sentido da arrecadação? Como é que estava? Como é que o governo antecessor estava cuidando dessa questão da arrecadação? Não tinha. Eu tinha sempre esses projetos, né? Eu sempre gostei de fazer esses projetos. Então, aqui já tinha umas demandas importantes aqui com relação à casa, com relação a saneamento em algumas áreas, né? Então, e aí trabalhei muito nessa área também, muito. Mas só para você ter uma ideia, né, foi naquela hora, eu comprei aquela chacrinha que tinha aqui perto do Cresce ali, o clube, né? Ali eu comprei uma chacrinha ali, eu lembro bem que foi uma do Somerenciano, outra do alguém do Gilberto, parece que um parente dele, não sei, alguém. Eu sei que aí eu loteei aquelas áreas todinha, né, onde não era da prefeitura, eu loteei tudo, né? O Liberdade 1, Liberdade 2, né, Comercial Sul, aqueles bairros ali, tudo foi bairro que eu lancei naquela época, né? Tá certo. Construímos, deixamos praticamente, né, o Liberdade 1 e Liberdade 2, por exemplo, ficou com as casas todas respaldadas, né? E foi entregue, porque o meu mandato acabou, aí foi entregue daquele jeito, né? Muito bem. Bom, passou-se os anos, Marcinho. Aí, em 2012 você vê o filho, Dr. Márcio, se elegendo prefeito de São Simão. Mais um da família. Mais um. Mas como é que o senhor viveu aquele momento da vitória de seu filho? O Márcio sempre gostou, ele gosta de política, e apesar que a profissão dele tolhe muito ele, né, não deixa muito ele deslanchar, porque não pode, a profissão dele, ele não pode, é muito difícil você fazer as duas coisas, né? E ele, como ele gosta de política, ele sempre esteve ligado comigo, sempre me acompanhando para todo lado que eu ia. Então, ele acabou, né, naquela hora, ele acabou sendo vencido né, e saiu candidato, né, venceu a eleição, foi bom. Trabalhou, fez um trabalho aí dentro das possibilidades dele, né? Ele teve problema também, naquele mandato dele também teve problema de corte de recursos, né? Era um problema, isso tem, né? Até hoje, pra você tem uma ideia, até hoje São Simão vem perdendo recursos. De 2016, mais ou menos, para cá, São Simão já perdeu, eu tenho um dado aqui, ó. 2016 foi o último ano do Márcio.
como prefeito? 2017 para cá, de 2017 para cá, isso que eu estou fazendo aqui. São Simão já perdeu em torno de 73 milhões de reais por conta de falta de as pessoas interessar por esse assunto. Vem diminuindo o índice ano após ano. Vem diminuindo. Isso é preocupante, né? Eu tenho aqui, eu tenho um quadro aqui, que eu pego lá na Secretaria da Fazenda, em Goiânia, mas nós só para você ter uma ideia, já que nós entramos nesse assunto, se eu deixar bem claro para as pessoas. Em 2016, o índice de participação de São Simão era 1,84. Participação de São Simão na distribuição do ICMS. Né? Então, você vê bem, isso foi em 2016, que foi o último ano do mandato do Márcio. Né? Então, de lá para cá, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, né? Hoje, o índice de São Simão, que era 1,84, hoje está 0,92. Então, quer dizer, praticamente a metade. Praticamente não, a metade, né? Exatamente a metade. Né? 1,84 para 0,92. Então, é a metade, né, hoje, o índice de São Simão na distribuição desse valor adicionado à geração da energia. Então, veja você que isso não pode continuar. A população vai ser penalizada. Quanto mais perder recurso, você acostuma, isso é como a gente gosta de falar, você acostuma a andar num carro novo, depois se bota você para andar num velho, você não quer. Né? Não é assim? Com então certeza. São Simão está nessa situação. Né? Desde de 2017 para cá, eu tenho isso aqui na mão, ó, levantamento lá da Secretaria da Fazenda, para você ter uma ideia, são 50% do índice, a metade exatamente a metade do valor que é os repasses normal, que é para ser de São Simão. Tá Hoje certo. está recebendo só a metade. Só a metade. Marcinho, foi satisfação bater esse papo com você. Eu já esperava que seria uma conversa extensa, porque tem muita história para a gente relembrar, para a gente contar. E ficou muito ainda a ser contado, né? Mas a gente poderia ficar aqui um pedaço de uma tarde inteirinha falando da sua história com São Simão. Mas agradecemos a sua participação aqui no Memória São Simão da Câmara Municipal. Pois é, não, eu agradeço também, fico feliz, fico satisfeito, né? Eu gosto de conversar, né? Gosto de bater papo, e essas reminiscências aí precisam de estar sendo, a gente tem que estar regando ela aí, botar um adubozinho, né? Para a gente não esquecer. Então, eu acho muito bom falar do passado, né? Falar das nossas histórias, falar dos nossos fracassos, porque também nós estamos sujeitos, somos seres humanos, né? Então, sujeito a, de vez em quando, tropeçar aqui e ali, né? Mas a gente está aí para lutar e continuar lutando por São Simão, né? Dentro do que for. Eu tenho amor por São Simão, né? O meu amor por São Simão, ele independe de quem é prefeito, de quem é presidente de Câmara, de quem é vereador, de quem é médico, não me interessa saber, né? Me interessa saber é que o que eu pude fazer até hoje e o que eu puder fazer amanhã, eu vou estar sempre à disposição. Essa situação aí, eu diria que é uma paixão que, né, ela não tem, nunca teve um abalo e não vai ter. Essa paixão, ela vai continuar. Tá e eu vou estar aqui, né, espero que Deus me abençoe aí para me poder fazer mais para São Simão, qualquer hora dessa aí. Obrigado, Marcinho. E você, que sempre nos acompanha aí nas páginas da Câmara Municipal, fica atento, que breve mais uma história no Memória São Simão. Você assistiu Memória São Simão, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de São Simão e Itaguaçu.